Semana passada eu atendi aqui no consultório uma mãe que chegou com a seguinte queixa: o meu bebê de 3 meses está roncando muito e ele começa a chiar no peito com muita frequência desde que eu comecei a introdução alimentar dele. E aí eu perguntei: quantos meses tem o bebê? 3 meses. Pausa dramática. Um bebê de 3 meses, ele só deveria estar tomando leite materno ou fórmula infantil na ausência do leite materno, ou fórmulas especiais quando o bebê tem alguma alergia, alguma intolerância. Nem água esse bebê deveria estar tomando com 3 meses, quanto mais fazendo introdução alimentar. Eu questionei, né, como ela começou essa introdução alimentar, se foi alguém que orientou, como foi que ela fez. E ela me explicou que, na verdade, é um hábito, um costume das famílias do interior. Eles eram do interior e que lá se dá feijão para uma criança de 3 meses, se dá, vai se dando. E as crianças lá são sobreviventes, porque as pessoas dizem: eu dei pro meu filho não morreu. Sempre foi assim, todo mundo fez assim, tá tudo certo. Quando a gente sabe que os estudos avançam e que, na verdade, as taxas de mortalidade infantil das décadas atrás eram altíssimas. Então, se o seu filho não morreu, não significa que outras crianças não morreram pelo motivo, né? Pelo mesmo motivo em questão que a gente está falando aqui. Então, o que a gente entende quando se fala sobre introdução alimentar? Que o bebê precisa ter 6 meses, pelo menos, porque esse bebê precisa ter controle total do seu corpo, controle cervical, controle de tronco. Esse bebê precisa saber se proteger num caso de engasgo. Além do que, outros fatores podem estar interferindo aqui nesse momento. Um bebezinho com 3 meses que está roncando e chiando depois que a mãe começou a dar comida para essa criança, existe o grande risco, a possibilidade quase certa que ele está fazendo microbroncoaspirações, ou que ele está aspirando essa comida, ou que ele realmente está engasgando de forma sutil, ali, pequenas porções a cada dia, a cada vez que ele come comida, porque ele não está preparado para isso. O intestino de um bebê de 3 meses não está preparado para receber comida. Ele ainda é muito imaturo. Agora que ele está saindo da esterogestação, que acaba com 3 meses. Então, agora que esse intestino vai começar a criar um microbioma mais específico. Até um bebê de 6, quando a gente começa a introdução alimentar, muitos até com 6 tem uma intolerância, apresenta uma diarreia, apresenta uma constipação, os alimentos saem via fecal sem ter sido digeridos de forma adequada. Então, mesmo um bebezinho que está maior, passa por essas dificuldades, quanto mais um bebê pequeno. Esse intestino não está habilitado para receber comida, esse é o ponto 1. Ponto 2. Lá no estômago dessa criança, existe um ácido chamado ácido clorídrico, que atua também na boa digestão alimentar. E esse ácido, aos 3 meses, ele ainda não é produzido numa quantidade suficiente. Ele começa a ser produzido com 6. Então, antes disso, eu também não tenho uma boa digestão. Nesse mesmo órgão chamado estômago, existe um músculo na entrada dele que nós chamamos de esfíncter. O esfíncter, qual é a função do esfíncter? A comida ou líquido ou qualquer coisa que a gente vai ingerir, que a gente consuma, passa pelo esôfago para o estômago. E lá no estômago, quando ele passa, o esfíncter funciona como uma espécie de comporta. Vocês já viram aquelas comportas de navio, de barco? Que quando o navio, enfim, por algum acidente, qualquer coisa que seja assim, o navio está afundando. Então, eles fecham as comportas para que a água não volte. E assim, a gente, às vezes, conseguem conter um naufrágio. Então, a comporta é isso. É uma porta que passa, mas não volta. Em outras palavras, para a gente entender, esse esfíncter é assim. Então, quando a comida passa, ele fecha para que ela não volte, não retorne, evitando assim os refluxos. O bebê pequeno, ele não tem essa comporta funcionando muito bem. Então, o esfíncter dele é extremamente frágil, é extremamente suave, ele não consegue fazer a força necessária para evitar que o leite volte. O leite que é líquido. Então,
é por isso que o seu bebê golfa, é por isso que o seu bebê tem refluxo fisiológico. O nome é fisiológico justamente porque é algo normal, é algo natural. Esse esfíncter ele vai amadurecendo com o passar da idade. E é aos 6 meses que ele está maduro o suficiente para evitar esses refluxos de comida. E aí, com 3, eu começo a dar comida para esse bebê que ainda não tem o refluxo. Quando ele golfa o leite, ok, você vira ele de ladinho, limpa a boca, lava o nariz se for necessário. Mas e se ele reflui uma comida? Esse bebê tem grande risco de voltar e cair na árvore pulmonar, que a gente chama isso de broncoaspiração. Não necessariamente vai ser uma broncoaspiração volumosa, às vezes são broncoaspirações que vão ocorrendo ao longo do tempo que esse bebê vai comendo comida antes da hora, que vão levar a um prejuízo grande lá na frente, ou até agora mesmo assim, que foi a queixa da mãe, que veio aqui que o bebê estava chiando no peito. Chiar no peito, ronco no peito, não é normal em bebê. Alguns bebês têm um ronco que é nasal. Muitos, né? Quando eu falo alguns, é muitos. Tem um ronco que é do nariz, que é a rinite fisiológica do bebê. Provavelmente o seu filho tem. Se você tem um bebê pequeno, você também tem um bebê com rinite fisiológica, que é aquele ronquinho nasal, que acontece com todos. Mas esse ronquinho nasal, ele é fisiológico, ele é ambiental. É da poeira da casa, é do mofo, é da cortina, do tapete, enfim. Mas vai estar só aqui. Às vezes a gente sente um reverberar aqui, mas aqui não tem nada. Agora, um ronco aqui no tórax, um chiado no peito real, não é normal. Alguma coisa de fato aconteceu, então precisa ser avaliado. Para esse bebezinho que a mãe iniciou uma introdução alimentar da cabeça dela, com 3 meses, da cabeça dela eu acho que não, né? Na verdade deve ter sido influências ali das pessoas ali da casa, talvez dos avós, talvez da vizinha, talvez da cunhada que deu também pro filho dela. Então eu tava acompanhando aqui na rede social, um dia desses aí eu fui ler alguns comentários, né, de algumas mães. E aí eu via uma pior que a outra falando assim, pro meu filho eu dei feijão com 2 meses, eu botava o caldinho de sopinha na mamadeira com 2 meses. E cada uma se empolgando mais do que a outra para falar que deu comida para um bebê menor do que 6 meses ou da idade que deveria começar a comer de fato. Quanto a essa questão aí de comer de fato, o ideal recomendado é que as crianças comecem a introdução alimentar com 6 meses. Para essa criança, o que foi que a gente fez? Ponto 1. Primeiro passo, interromper imediatamente qualquer tipo de alimentação para esse bebê. Cortar comida, voltar para o aleitamento materno exclusivo. Na impossibilidade do aleitamento materno exclusivo, se essa mãe não tinha leite suficiente, a gente suplementa, né, com fórmulas infantis e faz o aleitamento misto. Enfim, além disso, também tratar o quadro inflamatório, porque de fato esse bebê ele evoluiu com um quadro de microbroncoaspirações e fez uma inflamação pulmonar. Então, precisou, de fato, de tratamento com medicações fortes, tudo porque a mãe resolveu antecipar fatos. Quanto a essa questão da introdução alimentar, aqui na descrição eu deixei um link do meu treinamento sobre introdução alimentar. É um treinamento super completo, com atualidades, né, referente aqui. É o que você deve atentar-se, os sinais de prontidão para essa criança, o que deve ser comprado de material, enfim. Além disso, também todo o passo a passo, o roteiro para que a gente consiga fazer uma introdução alimentar bem feita, que vai me levar essa criança a continuar comendo bem toda a infância. E aqui embaixo tá com um preço super acessível para todos. Você já passou dessa fase, mas conhece uma mãe que vai entrar ainda, compartilha com ela. Eu garanto que você não vai se arrepender. Voltando aqui. Esse bebê não deveria ter comido aos 3 meses. E assim como ele, muitos outros acabam também passando por essa questão, essa situação. E eu, como pediatra e mãe de 3 filhas que
já passaram por introdução alimentar, sendo que uma delas tinha síndrome de Down, tem síndrome de Down, que é a Lívia, que é a mais nova, e comeu bem, tranquilamente, fazendo mastigação, todas depois dos 6 meses. Então, introdução alimentar não é com 4, não é com 5, é com 6. E às vezes, se o seu bebê foi prematuro, se ele nasceu antes da hora, se ele nasceu semanas gestacionais um pouco antes do que deveria, às vezes a gente até posterga essa introdução alimentar para quando esse bebê atingir o marco necessário. Às vezes a gente vai começar com 6,5, às vezes a gente vai começar com 7. Às vezes a gente vai começar com 8 para bebês que foram prematuros extremos, porque é quando esse bebê vai estar sentando, é quando esse bebê vai ter os marcos, os sinais de prontidão que ele precisa para fazer a introdução alimentar com segurança e bem feita. Então, antecipar fases não significa que você vai ter um filho mais desenvolvido que os outros. Pelo contrário, cada fase deve ser executada ou deve acontecer no momento que ela deve acontecer, que é a idade esperada para aquela fase. Então, o nosso bate-papo de hoje foi esse, recado dado, não antecipe fases, e a gente se vê aqui na nossa próxima conversa. Até lá, tchau, tchau!